5 testes que Deus irá te testar antes de começar a te usar com o propósito que Ele tem para você. E o primeiro teste, pessoal, vai ser o teste do servir. Mas antes de eu falar, pessoal, do primeiro teste que é servir, eu quero ler um versículo para vocês aqui, que está em Tiago 1,12, que diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu para aqueles que o amam. Amém? Então, pessoal, toda pessoa que é chamada para um propósito, Deus não vai catar ela e já vai usar ela do dia para a noite. Não, é um processo. Por que tem que ter esse processo? Para você poder o quê? Ter a maturidade, o entendimento de quem é Deus, primeiramente, para você, e que você precisa passar por esse processo, porque se você não passar por esse processo, você não vai conseguir segurar, sustentar a bênção que Deus tem para você preparada lá na frente. Você entende? E isso aconteceu com todos. Exemplo na Bíblia. Davi, agora vamos no primeiro teste agora que Deus vai fazer na sua vida. Se já não estiver fazendo, que é o teste da servidão. Como assim servidão? Você vai ter que servir o próximo. Deus ele vai te testar. Quando você estiver passando os seus perrengues, quando você estiver na luta, e você mesmo você passando na luta, mas você vai lá e ajuda o próximo, isso agrada demais o coração de Deus. Pois quando você serve o próximo, você está servindo a Deus. Compreende? Então, o primeiro teste que Deus vai fazer na sua vida, vai te testar, vai ser na área de servidão. E tem alguém da Bíblia que fez isso? Sim. José serviu seus irmãos antes de ser preso. Davi serviu seus irmãos também. Amém? O profeta Eliseu, que antes de se tornar profeta, Eliseu serviu Elias, que era o profeta Elias. Está entendendo? Então a servidão ela é fundamental. E se você não servir o próximo, você também não será servido. E também não será aprovado. Então a servidão é fundamental. E Ele vai fazer isso com todos. Ele fez isso comigo. Ele vai fazer isso com você, se já não estiver fazendo já com você. Amém? Esse é o primeiro sinal, pessoal. Primeiro teste de Deus. O segundo, pessoal, vai ser a perseguição. Esse é foda também. Pessoal, Deus ele vai te testar na área de perseguição. Se você já não estiver passando por essa área já também. Que é o quê? As pessoas ficam perseguindo você. Do nada. Quando você não buscava Deus, nada acontecia, praticamente. Ficava 0 a 0. Mas quando você começou a se dedicar em Deus, verdadeiramente, você começou a perceber que algumas pessoas começaram a se levantar contra você. Do nada. Você não fez nada para elas, mas você percebeu que elas começaram o quê? A ficar com inveja de você. Começaram o quê? A falar mal de você. Começou o quê? A te perseguir. E há um motivo para isso. Porque você tem um propósito nesta terra. E é Deus, Ele está te testando nessa área para ver se você realmente vai suportar o processo. Se você realmente vai aguentar o tranco. Se você aguentar, você irá passar para o próximo nível. E assim você estará passando, até chegar o momento que Deus irá te usar poderosamente aqui nessa terra. Que vai honrar o nome dEle e que vai honrar a sua vida e a vida da sua família também. E a vida de multidões e de nações. Amém? Só que para isso você vai ter que suportar esse processo da perseguição. Eu passei por isso, pessoal. É complicado, gente. Eu entendo. Muitas pessoas se levantou contra mim. Era pessoas do trabalho, pessoas da família, pessoas quando eu ia na academia mesmo, quando eu ia na academia lá fazer cardio lá, era pessoa até da academia levantando contra mim. Eu não tinha feito nada pra pessoa e a pessoa você conseguia ver no olho da pessoa a inveja. Você conseguia ver, eu nem tinha intimidade direito com a pessoa. E a pessoa começava a me perseguir, começava a falar mal de mim. E eu falei, oxe, o que está acontecendo, pessoal? Né? O que está acontecendo? Então a perseguição, ela vai vir atrás de você. Então você tem que suportar o processo da perseguição. E você suportando, Deus, Ele vai te honrar. Terceiro. Vamos ver. Isso, terceiro? O terceiro nível, pessoal, vai ser na área de fé. Deus, Ele vai estar testando a sua fé. Como assim testando a sua fé? Ele vai propor algo na sua vida e que esse algo que ele vai propor na sua vida é literalmente o quê? É fazer com que ele vai querer ver se você realmente está confiando nele ou não. Exemplo, filho, eu quero que você abandone aquelas práticas. Filho, eu quero que você saia daquele lugar. Falei, mas peraí, mas por que eu tenho que sair daquele lugar?
Entende? Tipo, Deus ele vai estar mostrando pra você que você precisa sair de um lugar que não pertence mais a você. Aí vai de você, entendeu? Se você vai realmente abandonar aquela prática ou não. Pois, se você não abandonar aquela prática, você não está confiando em Deus. Tá entendendo? Deus, ele quer que você confie nele, em tudo. Ele vai te testar nessa área de fé. E ele fez a mesma coisa comigo também. Se você já não estiver passando por essa área também agora, né? Deus, ele vai te testar. Filho, sai daquele relacionamento. Filho, entrega aquilo para aquela pessoa. Ele vai te testar. Filho, eu tenho um propósito para você, filho. Aí vai de você, se você vai acreditar ou não. É muitas outras coisas que Deus ele pode fazer. Eu estou dando exemplos aqui, pessoal. Comigo mesmo, ele falou, filho, sai do trabalho. Eu falei, oxe, sai do trabalho? Eu falei, sai do trabalho. Eu tenho uma obra para a sua vida. A obra que eu tenho para você não tem nada a ver com o trabalho que você está lá. Eu não quero que você trabalhe para os homens, eu quero que você trabalhe para mim. Foi assim que ele falou. Entende? E o que eu fiz? Eu tive que dar um passo muito grande de fé. Você está entendendo? Por que um passo de fé? Você poderia ter feito acordo. Exatamente. Deus não queria que eu fizesse acordo. Que eu saísse do trabalho sem acordo. Olha o passo de fé que eu tive que dar. Você tem noção disso? Mas eu dei. E ele me honrou. Depois que eu dei meu passo de fé, ele foi na hora lá e honrou a minha vida. E passei para o próximo nível. Você está entendendo? Então, comigo foi dessa forma. Mas com você pode ter sido de outra forma. Entende? Então ele vai testar sua fé. Ele vai te testar. Quarta. Esse daí, pessoal. Nossa, eu também passei por essa fase também, pessoal. É o teste da área sexual. Como assim o teste da área sexual? Deus, vai ter pessoas que Deus ele prometeu que vai colocar uma pessoa no seu caminho. Um exemplo, Deus falou para você assim, filho, eu vou colocar essa pessoa no seu caminho. Essa pessoa ela vai casar com você, né? Vocês vão ser muito felizes. Ele até mostra a pessoa já para você, porque Deus ele pode fazer isso. Ele pode mostrar a pessoa que vai casar com você. Só que você não pode se aproximar dela ainda. Mas você já sabe no fundo do seu coração, pela fé, porque a fé não vem por ouvir e nem por sentir, mas sim por acreditar. Amém? Então você já sabe a pessoa que Deus está te apresentando, que você vai casar com aquela pessoa, vai namorar com aquela pessoa, mas você ainda não pode se aproximar dela, porque você está em preparação ainda. Certo? Aí tá bom, ok, você concordou, ok, pai. Só que daí, Deus, isso é um dos exemplos, tá? Não é porque toda vez que Deus falar isso pra você, quer dizer que é só dessa forma só. Não existe só dessa forma. Você pode estar solteiro mesmo aí agora aí, Deus prometeu uma pessoa que você vai casar, ou não prometeu nada também, não tocou nesse assunto ainda. Mas saiba que Deus ele vai te testar na área sexual, porque ele vai começar o quê? Ele vai permitir que aquelas pessoas se aproximem de você, aquelas pessoas tóxicas, que querem ter o quê? Relacionamento com vocês. Não ao ponto assim, de realmente ter um compromisso sério. Mas o quê? É se deitar com vários, é ficar na bebedeira, é curtir, é farrear. Entende? Então Deus ele vai estar observando tudo. Ele vai permitir. Ele permitiu que José passasse por aquela fase que a mulher do comandante de Faraó desce em cima dele, de José. Lembra? José, a diferença de José com Sansão passou pela mesma coisa. Só que a diferença de Sansão com José é que José, o que ele fez? Ele foi temente. Ele falou, não, eu não vou fazer isso com meu Senhor. José ele foi preso por injusta causa, mas ele honrou a Deus acima de tudo. Agora Sansão, ele caiu. Sansão não conseguiu parar. Sansão não conseguiu o quê? Lembrar que Deus era em primeiro lugar. E o que aconteceu? Sansão caiu na tentação. E quando ele caiu na tentação, e qual que é o salário do pecado? A morte. Está entendendo? Então Sansão, ele caiu. José não caiu. Os dois tinham a liberdade para escolher. Ou obedece ou não obedece. Só que se aquele que obedece, vai ser abençoado. Aquele que não obedece, vai ser condenado. Entendeu? Então sim, na área sexual, pessoal, Deus ele vai te testar também. E você tem que ficar muito preparado. Você tem que se aproximar mais de Deus ainda. Porque muitas pessoas hoje em dia, pessoal, realmente estão caindo muito nessa área.
Muito mesmo na área sexual. Nem bem ficou com uma pessoa hoje, amanhã já tá ficando com outra, e com outra, e com outra. E se fosse só uma questão de beijar, olha lá ainda. Mas a pessoa não fica só beijando, a pessoa já quer o quê? Já quer ter relação sexual já no primeiro dia, aí já quer ter relação sexual no outro dia com outra pessoa, não é nem com a mesma. Imagine como que tá dentro da pessoa, na parte espiritual que eu falo. Porque cada vez que você se deita com uma pessoa, a sua alma, ela se colide uma com a outra. Você entende? E se você se deitar com uma pessoa antes do casamento, você está pecando contra Deus. Você está em o quê? Em fornicação. E eu já vi esse demônio da fornicação. Eu já vi ele, pessoal. Ele existe. Não pense que é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. Existe o demônio, sim, da sexualidade, que são íncubos e súcubos. E o bicho é feio, pessoal. É feio. Fala para Deus para você ver se Deus dele... Peça para Deus abrir seus olhos espirituais para você ver esse bicho. Aí você vai ver que eu não estou mentindo. Amém? Peça para Deus. Fala assim, o cara tá mentindo, tá exagerando. Não, pergunta para Deus então. Fale, pai, existe mesmo? Abre meus olhos espirituais, deixa eu ver esse bicho então. Ele vai mostrar para você. Aí vai de você, se você vai continuar fazendo aquilo ou não. Eu acredito que você não vai querer fazer mais. Quando você vê ele, você não vai querer mais se aproximar dessas coisas. Porque o íncubus e súcubus, ele não vem só através da relação sexual, mas ele vem também através de legalidade que você dá. Mesmo que você não tenha tido relação sexual com a pessoa, mas se você pratica a pornografia, atrai eles também. Não é só quando você tem relação com a pessoa antes do casamento. A pornografia também é pecado. Lembre-se disso, a pornografia também, Deus ele vai te testar, porque a pornografia está ligada na área sexual também. O cara pode falar assim, mas eu não fico numa menina, é sossegado na minha. Aí o cara chega na casa, o cara começa a acessar o site de pornografia. E aí? Aí complica, né? Então, pessoal, tem que tomar cuidado nessa área. Muito cuidado mesmo. Amém? E o quinto teste de Deus, que ele vai te testar, vai ser na área financeira. Também, pessoal. Deus vai chegar um momento que Deus ele vai falar pra você, que nem eu tinha falado aquela hora. Comigo, Deus ele falou assim, filho, sai do trabalho. Com você ele pode fazer a mesma coisa ou qualquer outra coisa. Um exemplo, ele fala assim, filho, você só tem um pouquinho de dinheiro só. Deus falou pra você assim, filho, sai do trabalho e você só tem o quê? R$2.000 só. Um exemplo aqui. Aí, tá bom, pai, saí do trabalho, eu tenho esses 2.000 aqui. Aí Deus chega pra você e fala assim, viu, filho, eu quero que você dê esses 2.000 pra aquela pessoa ali que ela tá precisando. E aí? Você vai ter que dar um passo muito grande de fé, não é? Porque se for agir na carne, o que a sua carne vai falar? Você tá louco, cara? Só tem isso aqui de dinheiro, como que você vai dar todo esse dinheiro pra aquela pessoa? Por quê? Porque eu fui movido por uma palavra. Nunca faça, que nem eu dei esse exemplo agora, não é pra você pensar assim, então tá bom, então vou catar o dinheiro, vou dar então pra pessoa ali então já e pronto. Não, você tem que ser movido por uma palavra, porque Deus ele falou pra mim. Eu consultei a ele, falei, pai, realmente o senhor quer que eu faça isso? Ele falou, quero, filho. Faça e você será abençoado. E dito e feito. Eu fiz o que ele falou e ele me abençoou. Estão entendendo, pessoal? Então, Deus, ele vai te testar em várias áreas. Essa aqui é uma das áreas que ele vai te testar. Mas existem outras também. Só que essas são as principais que ele mais testa os filhos de Deus. É na área sexual, na parte de fé, na área de finanças. Amém? Na área de servidão. Ele vai testar, pessoal. Todo mundo. Ninguém consegue viver aquilo que Deus tem para eles enquanto não passar nesses testes. Ele vai te testar na área financeira. Ele vai te testar na área sexual. Ele vai te testar em tudo. Amém? E o que você tem que fazer nessa hora? É grudar mais nele ainda. É se posicionar cada vez mais nele ainda. Para que você passe nessa prova. Porque você vai passar. Basta você se posicionar. E não perder o foco em Deus. Não fica olhando para o que as pessoas estão fazendo ao redor. Porque o mundo já é no maligno. O mundo está contaminado pelo mal. Deus ele tem um propósito para sua vida. Se as pessoas estão se levantando contra você, tá vindo perseguição, tá vindo bomba, tiro, tudo atrás de você, é porque você tem um propósito, porque o Espírito Santo está dentro de você. Você é iluminado nesse mundo. Você não está vendo, mas no mundo espiritual, todos os demônios estão vendo a luz dentro de você. Olha que louco. Só você que não está vendo, você não vê mesmo. Mas comece a se aproximar de Deus que você vai compreender o que Deus tem para você. Aí você vai compreender realmente quem é você no reino de Deus. Quando você descobrir quem é você, automaticamente você descobrirá quem é Ele para você, o Altíssimo Senhor, que é o seu Pai.
o seu Criador, o seu Senhor, a sua rocha. E Jesus, o seu Salvador. Entende? Pessoal, é um vídeo simples aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Qualquer coisa, volta o vídeo um pouco para trás para vocês verem com calma, tá? Mas sim, pessoal, eu passei por todos esses testes que eu falei. Eu passei também por isso. E eu tô aqui, ó, vivo aqui, e glória a Jesus, e muito feliz. Eu passei e eu creio que você também vai passar também. Apenas continue o quê? Perseverando. E como Deus dizia para Josué e Caleb, seja forte e corajoso. E não temas, pois o Senhor sempre estará contigo. Por onde você andar, eu estarei contigo. Amém? Pois lembre-se, Deus, Ele fere, mas Ele também cura. Amém? Lembre-se disso. Deus, Ele coloca a pessoa no fogo, mas Ele também tira a pessoa do fogo. E Ele nunca vai colocar uma pessoa no fogo para judiar dela, mas sim para fazer com que ela se torne uma pessoa madura, cada vez mais e mais. Amém, pessoal? Então, pessoal, essa é a palavra que o Pai queria que eu entregasse para vocês. Espero ter ajudado muito vocês com essa palavra. Amém? É um vídeo simples, mais uma vez dizendo, mas carregando um propósito, uma palavra muito abençoada aqui que acredito que vai ajudar multidões e nações. Amém, pessoal? Prazer, meu nome é Derek Rian. Deus me chamou como intercessor profético. Amém, pessoal? E peço a vocês que, por favor, compartilhem esse vídeo com mais pessoas, porque acredito que sim, muitas pessoas estão precisando ouvir essa palavra. Amém? E peço a vocês também que curtam o vídeo, se inscreva no canal, habilite o sininho. Amém, pessoal? E escreva nos comentários se vocês estão passando por isso ou já passaram por isso, em qual teste vocês estão agora atualmente com Deus. Amém, pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.